Não abertamente, mas você usa um jeito para falar que é interessante, né? Que você consegue passar a sua mensagem, as pessoas acham divertido e elas acabam assimilando aquilo de uma maneira positiva para a vida delas, né? Na verdade, eles nem deveriam se sentir desconfortáveis, porque quase não fazem mesmo. Na verdade, o assunto não deveria nem incomodar. A gente quase não usa isso, então por que se sentir incomodado? Mas é uma quebra de tabu muito. Na verdade, grande. Dinheiro, política, sexo, ainda são assuntos bem demonizados ao longo do tempo, certo? Hoje a igreja consegue trabalhar isso de uma forma um pouco mais confortável. A igreja evangélica. Ou isso também tem, não sei se tem na católica, tem, eu não vi nenhum padre assim, com esse timing, com essa leveza de falar desses assuntos na igreja católica. Talvez eles falem isso e solicite que não haja filmagem, não haja nada. Uhum. Eu acredito que falem sim. Tá certo? Num ambiente um pouco mais reservado. Sim. E não permitindo, porque às vezes para a imagem de um padre é muito desafiador, sim, certo? Falar disso. Então, mas eu acredito que eles tratam sim, porque a Igreja Católica faz um trabalho bem legal no que diz respeito a casamento, e se faz, tem que tratar a parte de sexualidade. E já teve alguma reclamação após um culto de, pastor, aquela piada, aquelas mais fervorosas, eu não gostei muito? Já teve? Já teve bastante. Qual foi a brincadeira que gerou isso? Lembra? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, durante as ministrações, eu ministrei 20 minutos só falando de sexo. E aí um senhor levantou e disse bem alto, falou, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre esse assunto? E eu falei assim, o senhor tem quantos filhos? Eu já era um senhor de idade. Ele falou assim, eu tenho 8. Eu falei assim, pois é, meu senhor. Eu falo e o senhor faz. Aí ele sorriu meio sem graça, sentou e a gente seguiu. Mas, assim, quem vai fazer algo novo, Celso, precisa estar preparado com um nível, né, de rejeição. Okay? O que a gente precisa fazer é descobrir se essa rejeição, primeiro, ela é verdadeira, se não é uma coisa particular, tá certo? Nós trabalhamos com regra. Então, quando a aceitação ela é bem maior, você não pode deixar de fazer, porque tem um grupo pequeno que não gosta, até porque sempre vai ter. Então, eu tenho sempre muito cuidado com isso. Mas já vi, uma vez eu fui ministrar uma palavra que não tinha nada a ver de sexualidade, eu falava da nudez do casal, certo? Então, quando Deus criou homem e mulher, ele cria os dois nus. E a palavra nudez ali não está só falando a nudez física, também emocional. Todas as vezes que uma mulher consegue ficar nua diante do marido, certo? Não vestindo suas emoções, falando tudo que sente, expondo tudo, isso fecha a porta para o mal agir. Então eu falei que o marido e a mulher têm que andar pelado. Essa era a minha tônica, essa nudez. Quer fazer alguma coisa de intimidade? Converse os dois. Quer comprar alguma coisa? Não gostou disso, certo? Lida com isso de uma forma bem franca, bem nua, bem transparente. Mas aí dá dupla interpretação. E no final também, um senhor falou assim, o senhor é muito pornográfico, que eu tenho que ficar o tempo inteiro pelado na frente da minha mulher. Aí eu falei, bom, aí não vai dar, né? Deixa quieto. Ele já se imaginou com o troço balançando pra lá e pra cá, o dia todo na frente da mulher. Mas era, na verdade, se despir das emoções, de tudo. O importante não é o que você fala, é o que o outro entendeu. Que você quis dizer. Isso é muito complicado. E as redes sociais hoje, bem difícil, né? Tira uma frase do contexto, aí pronto. Como que você lida com a internet hoje? Aliás, você é muito querido nas redes sociais, né? É muito repostado, retweetado. Você tem problema de hater na internet? Pouquíssimo, porque eu não respondo. E todas as vezes que eu respondo, eu sempre respondo buscando entender a dor de quem fez a crítica, certo? Então, por mais que eu tenha que me controlar, a Bíblia diz uma coisa muito interessante: você precisa de sol para governar o dia e lua para governar a noite. Essa expressão fala, o sol governe seus dias bons, quando você estiver ganhando, quando você estiver bonito, quando você estiver num carro legal, quando você emagrecer, quando você... Controle-se, tenha governo para o dia.
Aliás, o astro do dia é maior do que o da noite, porque pessoas se perdem mais durante o dia do que durante a noite, tá certo? Mas quando escurecer, também tenha governo, tem a lua para a noite, tá certo? Quando o dia for ruim, quando a palavra que te lançaram foi uma palavra que te feriu, então eu sempre procuro manter o governo, tá certo? Independente, elogio ou crítica... Eu me mantenho, tá certo? Mas é lógico que fere. Mas aí eu, às vezes, procuro humor. Esses dias o cara ouviu uma mensagem minha e postou que eu era o anticristo. Pô, você deve ser o anticristo. Aí eu falei, pô, cara, eu não sou não, nem tanta influência eu tenho assim. Mas se talvez realmente eu seja o anticristo, provavelmente você deve ser a besta e a gente está tudo certo. E aí... Então ele não sabe se eu estou falando sério, se eu estou brincando, sabe? Sim. Então o humor é sempre uma rota de fuga. Sim, sim. Tá certo? Mas é lógico que machuca. Machuca? Machuca. Mas todas as vezes que você discute com alguém, Celso, se esse alguém de projeção é menor que você traz a ele para o seu nível. Certo? Sim. Se ele é maior que você, ele te leva para o nível dele. Tem duas coisas que eu uso assim. Um é um conselho uma frase da minha mãe, a outra que eu li na internet. Quem te irrita te controla, né? Sim. E a outra, para os elogios, a minha mãe sempre diz, é uma frase que ela fala: filho, quando ouvir um elogio, pensa internamente, há sinceridade nisso? Então é para você realmente botar o pé no chão. Você ouve, muito obrigado, e pensa, há sinceridade nisso? Por que te elogiar? Boa palavra. Não é? Boa palavra. Você receber um elogio, faz bem pro ego, tal. Mas você tem que analisar, né? Por que estão fazendo? Será que nas costas é a mesma definição, o mesmo elogio, né? A mesma apreciação? Não sei. Às vezes acaba o culto, eu vou para casa e as pessoas dizem, nossa, pastor, que palavra fantástica. O senhor pregou muito. Eu entro no carro, minha mulher diz, Cláudio, pelo amor de Deus. Foi ruim demais, meu filho. Você tem que orar mais. Aí...